Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Quero ministrar uma palavra de Deus em nome de Jesus. Tiago, capítulo de número 4, versículo Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Todos acharam? Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Amém? Baixa a tua cabeça. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, nesse momento, mais uma vez, diante da tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que não é, Senhor, do homem, mas é uma palavra que vem do trono do Senhor, para o coração de cada um de nós aqui nessa noite. Pai, eu peço, ó Deus, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha, Senhor, ministrar o nosso coração, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme a tua direção. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito que está aqui nessa noite, ele possa, Senhor, nos conduzir, Senhor, numa palavra, ó Deus, em qual que nós possamos abrir, Senhor, os nossos olhos e poder entender e compreender, Senhor, a revelação, Senhor, desta palavra. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando, o tema do ministério nesse mês. O tema é andando no Espírito, Andando no Espírito. E o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é: o Espírito nos ajuda em nossa santidade. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo pode ajudar você na busca da santidade? Então dê uma salva de palmas para a palavra, uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito nos ajuda na nossa santidade. Esse texto que nós lemos, esse versículo aqui, ele vem soar de a frase, que Tiago usa, ele vem soar assim, de uma maneira, vamos dizer assim, forte, Adúlteros e adúlteras. Mas em outras traduções, que eu fui ver, tem traduções que vai dizer infiéis, Vai dizer infiéis. E quando nós pensamos nessa palavra adúlteros, adúlteras ou infiéis, nós pensamos, vamos dizer assim, pensamos nessa frase de Tiago, nós pensamos naquilo que nós conhecemos, Pensamos daquilo que nós temos o conhecimento do que é um adúltero, do que é uma adúltera, do que é uma pessoa infiel. E nós pensamos exatamente da maneira que nós pensamos. Mas aqui Tiago ele está falando, vamos dizer que está aplicando sim, para esse lado também que eu estou querendo dizer, mas Tiago está dizendo
também da infidelidade, eu vou usar mais essa frase, a da infidelidade espiritual. Quando o povo de Israel estava sendo liberto da terra lá do Egito, Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida, né? E chegou um certo momento ali, que o povo parou e montou ali o seu acampamento, construiu ali os seus arraiais. E chega um certo dia que Deus chama Moisés até ele. Deus fala: Moisés, você vai subir o monte, lá onde você vai me encontrar. E Moisés vai até o monte, e Moisés passa lá 40 dias e 40 noites naquele monte. E quanto menos Moisés espera, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, volta correndo para lá. Desce correndo daqui, porque aquele povo estão adulterando. Então, quando aquele povo, eles começaram a criar isso no coração, que eu penso assim que eu acho que a pessoa que estava ali com eles, conduzindo eles, estava no lugar de Moisés, eu acho que ele devia ter um pulso mais firme, né? Devia ser um homem de pulso mais firme, e eu acho que ele não devia ter dado ouvido, porque o povo disse, falar para, olha, vamos construir para nós aqui um bezerro, né? Porque aquele Moisés, nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Então, quando o povo começa a construir aquele bezerro, aquele povo estava adulterando contra Deus. Eles estavam adulterando contra Deus. Então, é nesse tipo de adultério também que Tiago está falando aqui, adulterar espiritualmente contra Deus. E aí, então, ele vai dizer no versículo 5 que o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, o Espírito que habita em nós, e esse Espírito que Tiago está falando, não é um Espírito com letra minúscula. Dá uma conferida aí na sua Bíblia, se tiver com letra minúscula, então acho que a gráfica lá, acho que errou ali, mas não é letra minúscula, é letra maiúscula. Tiago está dizendo do Espírito Santo de Deus. Tiago está falando do Espírito de Deus, o Espírito que um dia Jesus fez a promessa, que ele iria para o Pai, mas ele não iria deixar o seu povo, não ia deixar os seus discípulos, não ia deixar a sua igreja órfã, mas ele enviaria outro Consolador. Então era desse Espírito que Tiago estava falando, que esse Espírito, ele sente ciúmes de nós. Ele sente ciúme de nós. E Tiago vai dizer assim, porque quando nós vamos criar uma amizade com o mundo, aí, por exemplo, você sai daqui hoje, né? Você sai daqui agora, né? Vai falar assim, bom, eu vou destruir todas as amizades que eu construí, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar na minha casa, vou chegar para o meu vizinho e falar, olha, eu não quero mais a sua amizade, não quero mais ser o seu amigo. Mas vamos dizer assim, que não é desse tipo de amizade que Tiago está dizendo. Tiago está falando, a amizade do mundo é quando nós, por exemplo, nós começamos a trazer as coisas do mundo para a nossa vida, vamos dizer assim, para facilitar a nossa vida no mundo. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, sobre o sal da terra, e que muitas vezes, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, igreja, vamos dizer assim, eu falo igreja, não falo ministério, não falo igreja 4 paredes, eu falo igreja eu e igreja você. Nós somos a igreja. Muitas igrejas estão, vamos dizer assim, trazendo as coisas do mundo para facilitar a sua caminhada. Então essas pessoas estão criando uma amizade com o mundo. E a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Agora, como que eu posso ser cheio do Espírito? Como que eu posso querer ser cheio do Espírito de Deus se eu estou cheio de outras coisas? Se eu não me esvaziar, se eu não me esvaziar de mim mesmo,
eu não posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se eu já estou cheio de outras coisas, não tem lugar para o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa encher. Então essa amizade que Tiago está falando de muitas vezes de a gente começar a querer, vamos dizer assim, trazer os sistemas do mundo para a nossa vida, aplicar o sistema do mundo na nossa vida. É desse tipo de amizade que Tiago estava falando. Nós não podemos sair daqui dessa noite e falar assim, não, o pregador ele falou que eu não posso fazer amizade com o mundo. Amados, nós precisamos criar um vínculo com as pessoas, mas nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter a sabedoria divina para sabermos lidar com esse tipo de amizade que nós criamos. Porque eu não posso simplesmente dispensar uma pessoa. Porque se a pessoa não, vamos dizer assim, a pessoa para os meus olhos, a pessoa ela não tem serventia, para Deus ela vale muito. Para Deus aquela pessoa tem muita serventia. Então eu não posso, vamos dizer assim, eu vou usar esse versículo para mim fazer, vamos assim, eu construir uma amizade, mas eu vou desconstruir essa amizade. Mas não é esse tipo de amizade que Deus, que Tiago estava falando. Então nós precisamos ter sabedoria. Né? Nós precisamos ter sabedoria para sabermos aplicar essa nossa amizade, porque através dessa nossa amizade é que nós vamos revelar o poder de Deus na nossa vida. A pessoa que está conosco, a pessoa que está andando conosco, elas precisam ver o agir de Deus na nossa vida. E como que nós vamos ter o agir de Deus na nossa vida? É quando nós vamos estar cheios do poder de Deus. E quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós estamos cheios do quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, é esse Espírito que tem ciúme de nós. Quando nós vamos fazer qualquer coisa que não é agradável aos olhos de Deus, o Espírito Santo ele vai dizer, olha, não faça isso. Não faça isso. Isso não é agradável, isso não vai te trazer benefício nenhum. E muitas vezes nós deixamos de lado, deixamos de ouvir o que o Espírito está dizendo e vamos dar ouvido para fazer para dar atenção à concupiscências da carne. Então é sobre isso o Júnior ministrou aqui, né? Sobre a santidade, que sem essa santidade ninguém pode ver a Deus, ninguém vai se chegar a Deus sem essa santidade. E nós estamos no tempo, a igreja está vivendo no tempo de buscar mais a santidade. E aí eu pergunto, mas como eu vou buscar? O Espírito Santo que está em você vai ajudar você. O Espírito que habita em você, o Espírito que foi enviado para você, o Espírito que está morando em você, esse Espírito vai ensinar você como você vai buscar a santidade. Nós ouvimos na ministração do Júnior, como nós vamos buscar a santidade é no jejum, na oração e na leitura da palavra de Deus. O Espírito ele vai nos ensinar a entender o que nós precisamos é viver em santidade. Nós aprendemos muitas coisas aqui com o Espírito Santo, porque nós aprendemos que o Espírito Santo foi enviado para nós aprendemos que nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo, e nós aprendemos que nós devemos andar no Espírito. O apóstolo Paulo ele fala assim, se nós vivemos em Espírito, andamos em Espírito, então nós precisamos viver também no Espírito. Nós temos que viver no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz parte da nossa vida. Do momento em que nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, aquele Espírito que ele prometeu naquele dia, ele vem sobre nós, ele vem fazer morada.
Diferentemente dos tempos antigos, que o Espírito ele vinha sobre a pessoa, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo guia você. Nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito nos guia. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que o Espírito Santo nos direciona. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que nós precisamos estar atento com as coisas que o Espírito vem falando ao nosso coração. Nós não podemos ter dois senhores. Quando eles estavam ali construindo o bezerro de ouro, eles pensaram em ter dois senhores ali. Mas o Espírito Santo nos diz que nós não podemos ter dois senhores, porque nós vamos obedecer a um e desobedecer ao outro, ou vamos amar mais a um e desonrar mais o outro. Então nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui para nos ajudar, Ele está aqui pronto para nos ajudar. Basta nós tomarmos a nossa posição de querermos. E sabe por que o Espírito Santo tem ciúme de nós? O Júnior também ministrou aqui. E sabe por que o Espírito tem ciúme de mim e tem ciúme de você? Sabe por quê? Porque você foi um investimento de Deus. Deus investiu alto em você. Deus investiu alto em mim. Deus não investiu qualquer coisa em nós, não. Deus fez um investimento alto. Deus investiu muito em nós. Deus investiu muito em você. E é por isso que o Espírito tem ciúme de nós. Porque nós somos agora propriedade particular do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia, irmãos. Imagina a alegria do nosso coração. Você olha para você e você fala assim, eu sou propriedade particular de Deus. E é por isso que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de nós, porque nós somos propriedades particular de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, então, ele tem ciúmes, porque Deus investiu muito, Deus investiu em nós, investiu assim, vamos dizer assim, coisas que nós jamais poderíamos ter investido. Sabe quando você faz um investimento, você vai investir em algo, que aquele algo tem muito valor para você, né? Você vai investir ali, você fala assim, não, eu vou investir nisso aqui, porque isso aqui tem muito valor para mim. E vai chegar um certo tempo que você vai começar a ter ciúmes daquilo. Porque você não investiu pouca coisa, você investiu tudo ali, naquilo ali, para agora, para qualquer um vir ali colocar a mão, né? Para qualquer um vir ali colocar a mão ali para querer tomar aquilo. Não, você vai ter ciúmes, você vai brigar por aquilo. E é isso que o Espírito Santo faz por mim, e é isso que o Espírito Santo faz por nós nessa noite. Ele briga por nós, ele briga por mim, ele briga por você, porque nós fomos um investimento de Deus. Deus investiu alto, Deus investiu em nós algo que nós jamais poderíamos investir. Nós jamais conseguiríamos pagar o preço que foi pago pela nossa vida, que foi pago pela sua vida, para que você possa estar aqui hoje. E é por isso que nós temos que valorizar o que nós temos, e é por isso que nós temos que dar valor por aquilo que nós recebemos. Nós temos que valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu vou pregar assim, que eu falo assim, olha, a mensagem que você vai pregar, o tema é sobre o Espírito Santo, isso me alegra o coração, porque eu estou valorizando a pessoa do Espírito Santo. Eu estou dando valor para a pessoa do Espírito Santo. Não que falar em Deus não pode, não que falar em Jesus, mas falar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, ele é uma pessoa.
É uma pessoa que está morando dentro de mim, que está morando dentro de você. E é por isso que nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós temos um louvor que nós cantamos, né? Quero que valorize o que você tem. Sabe por quê? Porque você é um ser, você é alguém. E você tem importância para Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Louvado seja Deus. Nós devemos pedir, né? Devemos pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações. Salmo 139, versículo 23 e 24. Você pode colocar aí, Cid? Salmo 139, versículo 23 e 24. Devemos pedir que o Espírito Santo sonde os nossos corações. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu não sei como você tem andado nesses dias. Eu não sei qual é a sua posição, o seu posicionamento nesses dias, em que nós estamos falando de algo tão valoroso, de algo tão importante nesses dias. Eu não sei como você tem caminhado nesses dias. Eu não sei qual é a sua conduta nesses dias que você tem ouvido falar tanto nessa pessoa. Desde o começo dessa campanha, nós vamos falando dessa pessoa, da pessoa do Espírito Santo. Eu não sei como você tem andado, mas peça para que Ele venha sondar o seu coração. Peça, faça como salmista, peça para que Ele venha sondar o seu coração, para que possa achar no teu coração alguma coisa que ainda precisa ser mudado. Porque nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, mais do que nunca, a igreja precisa buscar andar em santidade. Nós precisamos estar em santidade. Nós precisamos, como igreja, buscar a santidade constantemente. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Veja se temos algum caminho mau e que nos leve à santidade. Romanos 8, 26 e 27, eu gostaria de ler com você. Romanos 8, 26 e 27. Abra sua Bíblia lá comigo, Romanos 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 diz assim, ó: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Talvez você tenha andado nesses dias, né? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, mas às vezes eu me sinto tão fraco. Mas olha que a Bíblia diz, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com um gemido inexprimível. O Espírito de Deus intercede por nós com um gemido inexprimível. Eu não sei como você está passando nesse momento. Eu não sei eu não sei o que você está sentindo nesse momento, mas saiba que o Espírito de Deus, ele conhece cada passo que você dá. Ele conhece cada caminhada que você faz. Ele conhece os passos que você dá. Desde o momento que você sai da sua casa até no momento que você volta para a sua casa. Desde o momento que você levanta da sua cama e vai cuidar dos seus afazeres, aquele é o Espírito de Deus. Ele está acompanhando, ele está junto, porque ele está em nós. O versículo 27 vai dizer, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja Deus.
Olha que maravilha. Olha que maravilha isso. Você tem alguém que intercede por você. Mas esse alguém, ele não está afastado, ele não está longe. Esse alguém que intercede por você, ele está aí, ele está aqui, ele está em nós. Olha que coisa gloriosa, coisa maravilhosa que nós temos, irmãos. E nós muitas vezes não valorizamos isso, não damos valor a isso. Muitas vezes nós perecemos, nós passamos por lutas, passamos por dificuldade e esquecemos que nós temos alguém ali. Jesus, ele deu 2 nomes para o Espírito Santo antes de subir. Ele diz assim, o Espírito Consolador. O Espírito Consolador, e também esse Espírito Consolador quer dizer o Espírito Ajudador. Esse Espírito Consolador, esse Espírito Ajudador vai ensinar você em tudo o que você já tem ouvido. Porque o Espírito não ia deixar de falar, não ia deixar de nos ensinar o que Jesus estava ensinando. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero ler com você também o Romanos 8, capítulo, do versículo 5 ao 9. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que Tiago falou ali, a inimizade, a amizade do mundo se torna inimizade com Deus. Se eu torno amigo do mundo, eu estou se tornando inimigo de Deus. E aí ele vai dizendo no verso 5 aqui de Romanos 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Os que são guiados segundo a carne, eles vão se inclinar para as coisas da carne. Mas nós que somos guiados pelo Espírito, nós vamos nos inclinar para as coisas do Espírito. Vamos inclinar para as coisas do Espírito. E o que são as coisas do Espírito? É estar aqui nesse momento, é estar buscando, sim, nesse momento, é estar aprendendo cada vez mais sobre o Espírito. Isso nós estamos inclinando para as coisas do Espírito. Agora, os que são guiados pela carne vão se inclinar para as coisas da carne, que são muito bem mais fácil, vamos dizer assim, do que as coisas do Espírito. Não podemos negar isso. Porque muitas vezes o mundo oferece, vamos dizer assim, coisas tão fáceis ali, né? Oferece coisas ali tão fáceis que muitas vezes as pessoas caem naquilo. São inclinações para a carne. Mas olha o que ele vai dizer no verso 6. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. E ele vai seguir dizendo: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O versículo 8 ele vai dizer: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha o que Tiago estava falando lá, nós começamos. Se nós tornarmos amigo do mundo, vamos nos tornar inimigos de Deus. E olha que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, capítulo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ele vai dizer, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. O verso 8 vai dizer, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Os que estão fazendo, os que são amigos do mundo, os que estão querendo se tornar mais amigo do mundo, eles não podem agradar a Deus. Por quê? Porque estão inclinados para as coisas da carne. E nós estamos falando de santidade, estamos falando que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, ele vai nos ajudar a chegar à santidade. A palavra de Deus ele fala: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E nós vamos continuar, o versículo 8 vai dizer: portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. E aí o 9 ele vai dizer: vós, porém, não estás na carne. Vós, porém, não está na carne. Irmão, nós não estamos na carne, nós estamos vivendo no Espírito. Porque a palavra de Deus, nós estamos, como nós aprendemos aqui na primeira semana, nós estamos debaixo de uma promessa que Jesus fez para os seus discípulos: olha, vocês não arredem o pé de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder aconteceu no dia de Pentecoste. E esse poder está em nós, esse poder está em mim, esse poder está em você. Então nós não podemos querer tornar amigo do mundo para facilitar as coisas para a nossa vida. Eu não posso trazer, vamos dizer assim, as coisas fáceis que são lançadas diante de mim para que eu possa viver uma vida fácil. A palavra de Deus, a Bíblia fala assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Foi aquele mesmo que fez a promessa lá do Espírito Santo e que está dizendo isso. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Então eu não posso pegar, vamos dizer assim, aceitar o que o mundo oferece para facilitar as coisas para a minha vida. Se for assim, então eu estou vivendo na carne. E é melhor então eu continuar vivendo na carne do que eu ficar perdendo o meu tempo. Porque se eu estou na carne e tento fazer as coisas, mas eu fico um pé lá e outro aqui. Eu não posso agradar a Deus servindo ao mundo, como Jesus mesmo fala: não pode servir a dois senhores. Não pode servir, porque ou você vai agradar bem a um, ou você vai agradar o outro. Ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. E qual é a nossa escolha? O que nós escolhemos? O que você escolhe? Pois a nossa escolha é servir a Deus. A nossa escolha é agradar a Deus. Louvado seja Deus. E o versículo 9, então, ele vai continuar dizendo: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Aí agora vem uma coisa que nós precisamos fazer uma reflexão e examinar o nosso coração. E aí Paulo vai dizer assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não podemos dizer que somos dele. Porque o Espírito Santo, ele tem nos orientado. Como o tema aqui diz, né? O Espírito nos ajuda em nossa santidade. Às vezes nós tomamos algumas posições, temos algumas atitudes não agradáveis, que não agrada a Deus. Às vezes a gente faz algo que passa algumas horas depois que a gente fez aquilo, a gente vai se sentir tão triste. Eu venho pensar, eu não devia ter feito aquilo. Eu fico pensando assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo.
Eu não devia ter andado daquela maneira, eu não devia ter andado daquele jeito. Eu devia ter mudado o meu caminho. Eu não devia ter passado por ali. Eu não devia ter parado. Eu não devia ter prestado atenção. Em todo momento o Espírito Santo estava falando, olha, não vá por ali, não faça isso. Olha, continue o seu caminho porque eu estou te guiando. Mas muitas vezes nós tomamos atitudes, temos posicionamentos que muitas vezes até mesmo nós ficamos tristes com isso. E sabe por quê? É o Espírito Santo que se entristece. Ele entristece, ele vai dizer, puxa, eu avisei tanto, eu falei, lá no começo eu avisei você, olha, não é por aí, não é desse jeito, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas nós fizemos a nossa escolha. Nós escolhemos. E o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Eu gostaria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Há muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos de arrependimento. Eu queria convidar se o Júnior pudesse subir aqui. O Paulinho também, né, em nome de Jesus. Às vezes nós precisamos sondar, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Porque muitas vezes nós temos coisa na nossa vida para nos arrepender. E é disso que o Espírito Santo fala no meu coração nessa noite. E é o que o Espírito Santo coloca no meu coração nessa noite. Que muitas vezes nós temos coisa na nossa vida que nós tentamos esconder. Oh, Jabassuri Komanai, Alabassuri Andanagassuri. Muitas vezes tem coisa na nossa vida que nós tentamos esconder. Nós tentamos esconder. Mas a palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre o justo e o injusto. E o Espírito Santo, ele sonda cada coração. Por isso não tem como esconder do Espírito Santo. Não tem como esconder algo que muitas vezes nós tentamos, vamos dizer assim, jogar para debaixo do tapete e deixar ali. Porque ele vai lá, ele vai encontrar. E tem coisas na nossa vida que nós precisamos nos arrepender. No texto que nós lemos de Tiago, ele vai continuar dizendo assim, olha, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Muitas vezes nós precisamos, queridos, ter no nosso coração a coragem, a ousadia de nos humilharmos diante de Deus, de mostrar a Deus a nossa humildade e chegar diante dele e nos humilharmos diante dele. Muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito, mas nós não conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. Oh, Espírito Santo de Deus. Às vezes eu quero falar em língua, às vezes eu quero orar e quero falar em mistério, às vezes eu quero que as coisas aconteçam no momento em que eu estou orando, eu quero que as coisas comecem a acontecer, às vezes eu começo a querer que as coisas, que haja ali um mover sobrenatural de Deus ali naquele momento, eu quero ser cheio. Mas o Espírito Santo pergunta, mas você tem se esvaziado para que eu possa te encher? Você tem se esvaziado para que eu possa te encher? Porque eu não posso colocar o vinho, eu não posso colocar vinho no lugar que já tem. Eu não posso encher
um vaso de água se ele já está cheio de água? Eu não posso encher se eu não me esvaziar. Então tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos chegar diante de Deus e nos humilharmos diante de Deus, para que Ele possa então nos encher. Eu tenho absoluta certeza que todos nós que estamos aqui queremos ser cheios do Espírito, queremos nos encher do poder de Deus. Mas antes eu preciso me esvaziar. Eu preciso se esvaziar de mim mesmo, do eu. Às vezes Deus quer encher a nossa vida, às vezes Deus quer nos encher de poder, mas às vezes Ele não encontra espaço, muitas vezes por quê? Porque o nosso orgulho, ele vem tomando o espaço que Deus pode usar na nossa vida. Às vezes eu estou tão orgulhoso, eu estou tão cheio de orgulho e fico implorando para Deus: ó Senhor, me enche com o teu poder. Se eu tenho orgulho, se eu já estou cheio, para que Ele vai me encher? Mas eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e esse é o momento em que você vai ter o seu tempo com Deus. Você vai ter o seu tempo com o Espírito Santo de Deus. E é o momento em que você vai dizer para Ele sondar o teu coração. O salmista Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Betseba, Davi, ele olha para Deus num arrependimento profundo, um arrependimento verdadeiro. E é isso que o Espírito Santo pede, espera de nós aqui nessa noite. Um arrependimento verdadeiro, profundo. Davi chega no seu íntimo e fala: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Oh, xarabalabasuri, cantalabasuri, andalabas. Oh, aleluia, Jesus.